As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. A esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o cérebro, nervos ópticos e a medula espinhal, ou seja, o sistema nervoso central. Estima-se que 40 mil brasileiros tenham a doença. Quais são os impactos físicos e psicológicos da esclerose múltipla? É o que vamos desvendar agora aqui no Mentalistas. Para falar sobre o assunto, eu convidei a psicóloga Cristina Maziero e, do outro lado da bancada, o fundador da AMI, Amigos Múltiplos pela Esclerose, Gustavo Sanmartin, que também tem esclerose múltipla. Vou começar aqui o Mentalistas dessa semana com os impactos psicológicos nos pacientes que recebem um diagnóstico de esclerose múltipla. Como é que esse paciente recebe esse diagnóstico, Cris? E eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que muda na vida desse paciente. Quando ela descobre esse diagnóstico, quando ela tem contato com esse diagnóstico, ela primeiro vai ter que lidar com essa informação. Então, tentar conhecer o que é esse diagnóstico, o que está acontecendo com o seu corpo, quais são as possibilidades do que virá a acontecer com ele, gera num primeiro momento esse impacto, no qual ele tem que lidar com uma situação que agora tem nome, né? Tem nome e talvez tenha um pouco de conhecimento do que pode acontecer com ele. Até então, antes do diagnóstico, a pessoa vinha lidando com alguns sintomas da esclerose múltipla, sentindo alguns desconfortos, algum desajuste no seu dia a dia. E para algumas pessoas, conhecer o diagnóstico, receber o diagnóstico pode trazer até algum alívio, embora a notícia possa nem ser boa ou ruim, mas para algumas pessoas isso é, agora eu sei com o que eu posso lidar, então eu vou adiante nisso. Para outras pessoas, receber o diagnóstico não tem essa sensação de alívio, mas tem uma sensação de, puxa, realmente isso é um problema. Eu achei que poderia não ser, mas isso é. Então, dependendo da história de vida do indivíduo, de como ele lida com as próprias situações de crise na sua vida, ele vai sentir essa informação de uma forma ou de outra. Interessante isso que você diz, né? Às vezes tem pessoas que ficam até mais seguras, ou se sentem mais confortáveis em saberem de um diagnóstico. Eu já ouvi inúmeros pacientes, por exemplo, alguns que têm o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, falando, puxa, pelo menos agora eu sei o que eu tenho e agora eu sei por onde ir. Parece estranho, ambíguo, mas é uma sensação dos pacientes que têm esclerose múltipla também. Então... Esse relato é comum, sim, é como uma sensação, entre aspas, de libertação à medida que eu sei do que se trata, então eu posso escolher as estradas por onde eu vou percorrer esse caminho, né? A questão é que, e aí eu lembro do dia que eu recebi meu diagnóstico, na verdade a orientação do que eu poderia ter, ela não veio só de esclerose múltipla. Então, junto de uma certeza do que eu agora tenho, vem a incerteza de um período onde você vai investigar outras doenças. No meu caso, eu fui para um neurooftalmo que falou, Gustavo, você tem uma inflamação no nervo óptico, que geralmente acomete aí cerca de 60% das pessoas que recebem um diagnóstico, é uma porta de entrada para a esclerose múltipla. Você tem uma inflamação do nervo óptico e a gente vai ter que excluir algumas doenças que são possíveis. Nesse caso, dentre elas AIDS, câncer, sífilis, tuberculose ou esclerose múltipla. Deixa eu só voltar um pouquinho. Por que você foi procurar um oftalmo, então? Você já estava sentindo... Porque é tão difícil a gente ir atrás de um oftalmo, por exemplo, né? Eu, por exemplo, tenho miopia do olho direito, mas meu olho esquerdo é perfeito. Eu só fui saber que eu tinha problema no olho direito quando eu fiz aquele teste para renovação de carteira de habilitação, que eu fechei um olho e falei, puxa, eu não estou vendo letrinha nenhuma. Por que você foi buscar um oftalmologista? Você já estava com problema na visão? Eu trabalhava numa faculdade em Guarulhos chamada Faculdade Torricelli e promovi uma campanha de vacinação da gripe H1N1 em 2010. Teve um surto forte de H1N1 aqui. E aí, como eu propus essa campanha, eu tomei a vacina. Uma semana depois, uma vacina estimula o sistema imunológico. Uma semana depois, o meu olho, eu sentia como se eu tivesse praticado esporte debaixo de sol e até enfrentado um pouco o sol. Olhado diretamente para ele, ele ficava um pouco embaçado, um pouco de ardência. E aí eu procurei um oftalmo, porque imaginei que pudesse ser óculos. Eu pingava colírio e não passava. O primeiro oftalmo me atendeu super rápido, nem olhou para mim, não me chamou pelo nome. Falou, o que você precisa é médico.
médico, perdão, o que você precisa é óculos. Eu falei, puxa, mas isso não parece óculos. E eu fui num segundo profissional e aí sim ele me direcionou. Aí ele detectou uma possível inflamação no nervo óptico. Né, então... Ele detectou a inflamação. E a inflamação pode ser por conta de algumas doenças. Que foram e aí essas volta que pro que a Cris estava falando, porque nesse momento não é só a certeza de ter uma, é a incerteza de ter pelo menos 5. Uma delas, né? Isso é complicado. O diagnóstico de esclerose múltipla é um diagnóstico difícil, né? E ele pode estar associado a tantos fatores e tantos sintomas que vem acompanhando a pessoa que precisa depois um trabalho de discriminar. Esse sintoma tem a ver com o quê? Quer dizer, a pessoa se vê diante de uma situação de alerta para a própria saúde e quais consequências ela vai passar a lidar ou já vinha lidando no dia a dia em função de diversos fatores que vão estar atuando ali, gerando desconforto e algumas dificuldades funcionais também. No seu caso, Gustavo, a esclerose múltipla foi o último a ser descartado ou não? Diante de todas essas doenças que o médico falou, pode ser isso, né, isso e aquilo, ou não? Foi uma das primeiras ali? A gente falava de incerteza, insegurança, e era exatamente isso, porque eu ia fazer um exame, eu não ia fazer um exame só para esclerose, eu ia colher 17 tubinhos de sangue para excluir tudo que eu podia ter. E em 6 meses, e aí vale um parênteses, eu venho de uma família que teve condições de me levar para um sistema privado de saúde, eu consegui diagnosticar isso rápido, pelo menos direcionar rápido, mas a média de diagnóstico em esclerose múltipla no país é de 5 a 6 anos. Quando a gente compara com... em alguns centros maiores, como a região sudeste, a gente baixa isso para um pouco menos que 3 anos. Mas a nível nacional, quase 6 anos para a pessoa entre o primeiro sintoma e o diagnóstico. Eu fiz isso em 6 meses, que é o prazo normal para um cidadão americano. Os Estados Unidos hoje leva 6 meses para diagnosticar. E nesses 6 meses, incertezas, e vamos afunilando, então não, câncer não é, AIDS não é, sífilis não é. No final eu cheguei no que antigamente o critério de diagnóstico falava, eu era uma CIS, uma síndrome clínica isolada. Então eu era uma pessoa que tinha tudo para desenvolver esclerose múltipla, mas eu ainda não podia fechar o diagnóstico. E aí, de novo, a incerteza quase que certa, né? Ou a certeza muito incerta. Porque eu tinha 96% de chance de desenvolver esclerose múltipla, mas eu ainda não tinha o diagnóstico. Como você vive e como você acorda todo dia pensando, putz, amanhã talvez eu desenvolva esclerose múltipla. Então Você já tinha ouvido falar da esclerose múltipla? Já, curiosamente, na época da suspeita, eu namorava uma moça, namorava a Carol, e a mãe dela, a dona Alina, tinha esclerose múltipla, tem esclerose múltipla até hoje. E eu era um cuidador, olha como a vida é, eu era um cuidador de esclerose múltipla. E hoje eu tenho os meus cuidadores, mas o meu contato era diferente. A Alina, ela teve um diagnóstico 30 anos atrás, onde sequer a gente tinha remédio para esclerose. E a questão da esclerose múltipla é justamente essa: quando você diagnostica precocemente e tem o tratamento adequado associado à qualidade de vida, o prognóstico ele é muito positivo. A Alina não teve isso, e a realidade que eu tinha de esclerose era a cadeira de roda. Para os pacientes que têm esclerose múltipla já diagnosticada, quais são as mudanças, né, comportamentais e psíquicas, físicas que esse paciente pode apresentar, hein, Cris? Então, o paciente começa a perceber no corpo algumas alterações de funcionamento, como alterações de sensibilidade, sensação de fadiga maior, algumas dificuldades de movimento, embora esse não seja o grande sintoma. Nem a maioria nem precisa chegar ao uso de cadeiras de rodas, mas alguns podem chegar, como o Gustavo disse, dependendo de quão precocemente foi feito o tratamento e todos os recursos de adaptação que essa pessoa vai precisar. Ela pode ter, então, as dificuldades visuais, então tem uma série de funcionalidades do nosso corpo que podem sentir desconforto e alteração. Do ponto de vista do comportamento, e do pensamento, a gente também encontra em alguns pacientes com esclerose múltipla algumas dificuldades de ordem neuropsicológica. Isso não é uma regra geral, mas podem aparecer dificuldades de processamento do pensamento, dificuldade de sustentação da atenção. Algumas formas de funcionamento da memória também podem ser afetados. Isso de ordem neurológica.
Fora os impactos de ordem neurológica, a gente pode perceber também os impactos de ordem psicológica, que tem a ver com como uma pessoa lida com aquela situação, porque realmente as dificuldades físicas geram impacto no funcionamento do seu dia a dia. Então, pode ser que essa pessoa tenha que revisar os seus papéis na família, o seu papel social. Pode ser que ela tenha uma forma de viver no dia a dia que é imprevisível, porque a pessoa pode estar bem hoje e amanhã ela não estar se sentindo bem. Então, a produtividade que ela tem hoje, amanhã ela pode não ter a mesma produtividade. Então, ela vai ter que ficar lidando com essa instabilidade do próprio corpo. E isso gera estresse, pode gerar ansiedade, pode gerar depressão. Tem uma série de decorrências aí psicológicas que a gente vai ter que olhar quando for ajudar a cuidar de uma pessoa com esclerose múltipla. Você ouve Mentalistas, com Camila Tulinski. Estou recebendo aqui no Mentalistas a psicóloga Cristina Maziero e, do outro lado da bancada, o fundador da AMI, Amigos Múltiplos pela Esclerose, Gustavo Sanmartin, que também tem esclerose múltipla. Gustavo, que ano que foi que você recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla? O que mudou na sua vida de lá para cá? Foi 2010, foi a dúvida, 2011 eu fechei o diagnóstico, mudou completamente a minha vida. Por exemplo, eu nunca imaginei que eu fosse fazer uma tatuagem, hoje eu tenho o laço da esclerose múltipla tatuada no meu antebraço, porque é impressionante como ressignifica o seu dia a dia, desde o acordar até ir dormir, né? A Bruna Rocha, diretora de comunicação da AME, ela é doutora pela PUC do Rio Grande do Sul, enfim, e uma das teses dela, acho que a de mestrado, fala muito sobre a bioidentidade, como nasce uma nova identidade depois de uma doença que não tem cura, né? Como ressignifica a tua vida. E então realmente muda completamente. O que pode determinar se vai ser para melhor ou pior é a forma como a gente encara, é a forma como a gente tem o apoio familiar, o apoio do nosso meio ali, né? Os amigos, e até mesmo o acesso à saúde. Eu, em 6 meses, consegui direcionar um diagnóstico, mas imagina você, há 6 anos, tentando descobrir o que tem e não sabe o que tem, os impactos, eu não vou nem falar do ponto de vista da psicóloga, da Cris, mas vou falar do ponto de vista emocional, de você não saber o que tem. Então, em 2011, eu pelo menos descobri e aí resolvi trabalhar com isso. Bom, para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, o Gustavo não usa cadeira de rodas, por exemplo. Sim. Quais são os efeitos que você sentiu? Você teve dificuldade no pensar, no planejar, ou ainda não? Ou não vai ter? Como é que é essa mudança física para você e mental? A esclerose múltipla, uma das grandes dificuldades dela é que ela é uma doença de incertezas. Não tem um manual dizendo que primeiro você tem um sintoma no olho, depois você tem no braço esquerdo e logo vai para a perna direita. Eu recentemente falei, agora logo no comecinho, que era um cabinho que começava a desencapar. Dependendo do ponto do cérebro, no sistema nervoso central, pode ser medula também, que ele desencapa, eu tenho um sintoma aparente, muitas vezes não aparente também. Então isso a gente não tem como prever. Comigo foi a visão e eu tive depois disso 3 surtos. Para quem está escutando a gente, eu falei do cabinho desencapando. Isso é um processo inflamatório. Em quem tem esclerose múltipla, esse processo inflamatório é chamado de surto. Não quer dizer que eu vou sair quebrando a redação aqui, fica tranquilo. Mas é um processo... É como se fosse convulsão também, não? Não, ela às vezes até não é tão percebida nos primeiros dias. É mais interno, um processo mais interno seu? Depende da manifestação e da pessoa. E também até da questão emocional, e aí é uma pergunta até para a Cris, porque a forma como as pessoas reagem a algo que está se passando, algo novo, é muito individual. Mas, por exemplo, é muito comum a gente conversar com pessoas com esclerose que acordam, eu mesmo faço isso, e eu faço um checklist geral do meu corpo. Eu acordo, eu abro os olhos e eu vou. Mexo as mãos, mexo os pés, para sentir se eu tenho alguma coisa nova. Eu conheço pessoas que começaram a sentir um formigamento na perna, e aí que já são mais esclarecidas, que sabem que também não é qualquer coisa que pode ser esclerose. Para a gente determinar um surto, um processo de inflamação, ele tem que durar pelo menos 24 horas. Então você imagina um paciente de esclerose que sabe disso e ele começa a sentir um formigamento na perna, mas ele ainda não procura o médico. Ele espera mais 24 horas para ver se isso evolui ou não. Eu conheço gente que vai se riscando. Olha, hoje de manhã estava até 2 dedos acima do joelho. Agora à noite já está 3 dedos acima do joelho. Como que vai estar amanhã de manhã?
Isso é complexo, porque o Gustavo é de uma forma, a Bruna, que eu citei há pouco, é de outra forma. Cada paciente... Cada paciente é único e cada esclerose múltipla é única. E aí o impacto disso emocionalmente é diferente de você encontrar alguém que vive exatamente a forma como você viveu, desde o diagnóstico até o tratamento. Porque o surto é como se fosse uma recorrência ou uma sensação do agravamento dos sintomas. E, como o Gustavo disse, ele é considerado surto quando ele dura cerca de 24 horas, desde o momento em que você sente o agravamento dos sintomas ou a recorrência deles. Então, lidar com essa incerteza é um fator de estresse muito grande. É muito interessante ouvir o seu relato, Gustavo, porque mostra que quão bem você conhece o seu próprio corpo, e isso permite que você possa lidar com o seu próprio corpo no dia a dia. Então você faz esse checklist quando você levanta, então você já vai se percebendo, e isso provavelmente te permite se organizar. Nesse dia eu estou com o checklist bem feito, bacana, funcionando bem, então eu vou seguir com as minhas atividades conforme eu sempre faço, no maior nível de produtividade que eu consigo. Se eu estou sentindo algum sintoma que me indica uma possibilidade de não ser um dia bom, eu vou também me organizar para isso com antecedência. Isso te permite manusear a sua própria vida, coordenar a sua própria vida, né? Agora, respondendo a sua pergunta, é verdade que alguns estudos indicam que situações emocionais adversas, como estresse, ansiedade ou depressão, podem favorecer a ocorrência do surto, né? Então tem alguns estudos apontando para isso. Então, se a pessoa não vem se sentindo bem, não está tranquila, ou passou por algum episódio familiar, pessoal, que deixa ela mais estressada, isso pode favorecer a ocorrência de um surto. Eu mesmo tive 3 surtos, os 3 foram depois de situação de estresse. Qualquer doença autoimune e o estresse ele estimula em muito o sistema imunológico, ela tende a ter relação e a gente percebe muita gente assim. Agora, é importante a gente relacionar isso que a gente vem falando aqui com o perfil do paciente de esclerose múltipla, né? A gente imagina que, eu tô ficando esclerosado, eu tô ficando louco, é doença de terceira idade, e é justamente o contrário, ninguém fica louco por esclerose múltipla, e é uma doença que acomete adultos jovens. E isso tende a mudar nos próximos anos, porque eu tenho visto pacientes com 7, 5 anos sendo diagnosticados. A diferença é que no passado a gente não tinha muita informação. E aí, por ser muitas vezes o tipo de esclerose múltipla que mais acomete os pacientes, 85% deles, se chama remitente recorrente. Existem outros 2 tipos, que é a primária progressiva e a secundária progressiva. Mas 85% deles, eu sou um deles, vem super bem no dia a dia, de repente ele percebe uma baixa, que a gente chama de surto, tem um processo inflamatório. No começo da doença, se eu tenho já o diagnóstico, se eu já estou em tratamento, se eu tenho acesso à saúde, eu consigo fazer um procedimento chamado pulsoterapia, que é corticoide intravenoso, e aí tende a diminuir essa inflamação. Mas quando você pensa no perfil do paciente, você imagina, e é isso que é interessante correlacionar, uma pessoa com 25 anos, vindo super bem, e aí trabalhando, e aí sonhando em construir a família, e de repente, da noite pro dia, ela já não consegue mais levantar o braço esquerdo. Eu, um dia dirigindo, percebi que estava muito pesada a minha mão esquerda. Eu estava dirigindo mais com a direita, e aí eu reparei que eu estava apoiando a minha mão na coxa. A mão esquerda na coxa, não tinha mais força para segurar o volante. Você imagina para uma pessoa, por exemplo, que é um motorista, e ele se deparar que da noite para o dia ele não consegue mais desempenhar tão bem a função dele. Pode ser que volte, isso depende muito de pessoa para pessoa. Mas esse fator emocional, nos Estados Unidos, a associação de lá, a MS Society, ela fez um estudo norte-americano e também envolveu um pouco do Canadá. 80% das pessoas com esclerose múltipla desenvolvem depressão em algum momento da vida com esclerose. E não é de se espantar, né? Porque, imaginam, eu conheço um caso de um rapaz, a capacidade dele intelectual era impressionante, ele sabia muito do que ele fazia, ele era controller, ele era planejamento financeiro dentro de uma construtora grande aqui no país. Ele trabalhava com 5 ou 6 planilhas ao mesmo tempo, e de repente ele se viu com sintomas que não condizem com um menino de 25 anos, né? Então ele tinha fadiga.
E fadiga não é aquela coisa que a gente sente, todo mundo já sentiu cansaço, realmente. Sim, Mas a fadiga em esclerose é uma fadiga crônica. Eu tive isso uma vez e eu não conseguia falar com você, porque minha língua enrolava de tão cansado que eu tava. É paralisante. Então você imagina uma pessoa que está acostumada a trabalhar com 6 planilhas, ou carregando o caminhão, ou qualquer outra coisa, e da noite pro dia, com 25 anos, ninguém vê o sintoma, mas ele já não consegue fazer isso. Então existe um preconceito, e eu não tô aqui criticando, mas é pela falta de informação, de a gente olhar um rapaz de 25 anos que não aparenta ter nada, uma deficiência não aparente, e começa a ser excluído do mercado de trabalho, ou da sua vida social, porque, poxa, logo sexta-feira você não tá afim de sair? Mas eu não consigo, eu tô sentindo a perna formigar. Ninguém vê a perna formigar. Nossa, riquíssimo esse relato, né, do Gustavo. Muito. E eu queria aproveitar para chamar a atenção, você falou sobre as medicações que são usadas em alguns casos, principalmente em caso de surto, mas eu creio que em quadros como esse da esclerose múltipla, além do medicamentoso, seria interessante uma psicoterapia, não, Cris? O que você acha? Já Sim. que muitos quadros podem entender para depressão ou ansiedade, não? Sim, o paciente com esclerose múltipla ele pode fazer uso de uma equipe multidisciplinar, né? Tem alguns centros de reabilitação que oferecem aí um leque extenso de propostas terapêuticas e ainda tem as terapias chamadas alternativas, embora a gente não deva diminuir em nada por serem chamadas alternativas, elas podem ser muito valiosas. E a psicoterapia é sim um recurso muito importante à medida que a pessoa vai ter que revisar a sua maneira de estar no mundo, né? O Gustavo falou da questão da identidade pessoal que precisa ser revisada. Isso é uma tarefa muito difícil, né? Principalmente quando nós somos jovens, a gente está num momento em que estamos tentando fortalecer a nossa identidade original, tentando estar no mundo, né? Com independência, com autonomia. Então eu escolho a minha profissão, eu escolho se eu vou montar uma família, e aí rapidamente, precocemente, eu tenho que revisar essas escolhas. Não necessariamente a gente precisa mudar a nossa identidade, mas a gente precisa descobrir uma forma de manter a nossa identidade saudável, a nossa personalidade saudável, mas fazendo as adaptações necessárias para eu ser quem eu sou no mundo, como meu corpo consegue estar, né? Então a psicoterapia acaba sendo um recurso muito importante para esse processo de autoconhecimento, para ajudar a organizar como coisas que o Gustavo já citou aqui, organizar como lidar com isso tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista emocional, evitando processos como uma depressão ou aprendendo a lidar com a depressão quando ela acontece, por exemplo, um quadro de ansiedade. E também tem as questões neuropsicológicas, como a gente já falou anteriormente, que da mesma forma como o Gustavo falou, que gera confusões sociais, uma sensação de desajuste social, a questão da fadiga, por exemplo, as questões neuropsicológicas também. Então, pequenos lapsos de memória, uma dificuldade de sustentar, de cognição ou de atenção. Então, o ambiente social passa a reagir à pessoa que tem a esclerose múltipla de forma estranha. Você não está prestando atenção? Mas eu acabei de te falar isso. Você não está prestando atenção. Então, passa a haver uma confusão sobre a disponibilidade da pessoa que tem esclerose múltipla de estar no ambiente social. E, na verdade, não está faltando disponibilidade. Está faltando recurso no corpo dela. Você sofreu essas interações sociais? Quer dizer, você está fazendo alguma coisa e as pessoas não entenderem muito bem a sua dificuldade? Como é que foi no seu dia a dia? O Gustavo com a sociedade, familiares, amigos, mercado de trabalho, enfim. Conta um pouquinho da sua experiência, Gustavo. De um dia para o outro, eu nasci com 25 anos. E isso é difícil. Você não é uma coisa que se ajusta primeiro à família, depois se ajusta ao trabalho. Você vai ajustando tudo ao mesmo tempo, né? Porque os amigos já estavam acostumados a um Gustavo que tinha, enfim, vontade, energia de sair. E, obviamente, essa minha certeza de estou bem com esclerose não foi sempre assim. Quando eu recebi o diagnóstico, eu me senti inseguro e enfim, lidar com a minha família também foi difícil. O impacto social, eu não posso te falar que eu tive essa questão de estar conversando com você e, de repente, eu não sei onde eu estou e voltar, me perdi um pouco. Mas isso é realmente muito comum. O que eu senti, e até era uma pergunta para a Cris, era a questão da família, sabe? Porque eu, num primeiro momento, eu falava,
pai, mãe, eu não gostaria que vocês falassem isso com ninguém. Hoje eu percebo que eu coloquei meus pais numa posição muito difícil, as minhas irmãs também, porque, e aí eu queria a opinião da especialista. Eu digo no dia a dia que não sou só eu em casa que tenho esclerose múltipla, a minha mãe tem a esclerose dela, meu pai tem a dele, as minhas irmãs, e eu queria entender porque eu realmente atribuo a melhora de um prognóstico com a doença quando a gente tem esse entendimento familiar e com os amigos mais próximos. Com os meus amigos eu sentei um dia, para responder a tua pergunta de uma forma objetiva, eu estava no Rio de Janeiro em fevereiro de 2013, num carnaval no Rio de Janeiro. Até então eu sempre fui de sair, sempre tive muita disposição. E aí um dia eu chamei os meus amigos, eu já não estava me sentindo bem, ambiente, muita gente estava me deixando um pouco mais irritado, irritabilidade, aquela coisa. E eu chamei os meus amigos e eu falei, olha, se a gente quiser continuar mantendo essa amizade, eu preciso que a gente mude um pouco a forma como a gente vai interagir. Então me chama mais para jogar bola, ou para ir ao cinema, pra gente jantar, do que para vir para uma festa, porque eu não tenho mais conseguido lidar com isso. Mas com a família eu demorei um pouco mais para enfrentar. E eu senti que nisso, e eu percebo, a minha mãe foi ficando sem informação e sem saber como agir, o que fazer. Uma coisa eu senti um sintoma invisível. Outra coisa é minha mãe saber que eu sinto um sintoma invisível e saber que não pode fazer nada. Então, como que você, do teu ponto de vista especialista, enxerga essa relação familiar para o paciente? Perfeito, esse é um assunto importantíssimo, porque numa abordagem sistêmica, quando uma pessoa adoece na família ou no grupo que ela pertence, embora a pessoa esteja vivendo os sintomas do adoecimento, as consequências desse adoecimento ele vai interferir na vida de todo aquele sistema. E a família é o nosso sistema mais próximo de convívio, né? Então, é importantíssimo que a família seja incluída no processo, tanto para que a própria família tenha assistência, porque a família também pode precisar até de suporte psicoterapêutico, né? E também para que a família entenda pelo que o paciente está passando. Então, por exemplo, quando você disse que no primeiro momento você teve vontade de pedir para os seus pais não comenta isso com ninguém, é absolutamente um direito seu que talvez tenha sido necessário naquele momento que você estava vivendo, porque experimentar a notícia e o primeiro contato com o adoecimento é uma coisa que o paciente às vezes sente necessidade de fazer sozinho. E lidar com a emoção do outro, meu Deus, o que está acontecendo com você, é um fator a mais que pode ser estressor ou fonte de ansiedade, né? Então você vê os seus pais sofrendo, seus irmãos sofrendo, seus amigos sofrendo, além de você ter que lidar com todas as emoções que você está tendo, você vai ter que lidar e elaborar com o que eles estão passando. Então foi absolutamente natural. Mas é bacana a sua percepção, porque ao longo do tempo, quanto mais as pessoas que estão no nosso convívio conhecem o que está acontecendo, melhor elas vão poder nos apoiar, porque algumas vezes o paciente pode precisar do apoio concreto, né, participativo de um membro da família, ou de algum amigo, um cuidador, e também melhor elas vão poder lidar com isso que você disse que é invisível, se até mesmo é para você invisível, talvez a sua mãe, por exemplo, poderia começar a colecionar pistas de o que pode estar acontecendo com o Gustavo hoje. Então eu já posso também me organizar de uma forma de que eu esteja mais disponível, ou já deixar separado para ele algumas coisas que eu sei que ele pode precisar no dia de hoje. Então a informação é sempre muito rica e o sistema todo fica muito mais saudável se a gente puder falar abertamente sobre isso. Puxa, é riquíssimo esse programa de hoje, acho que eu sou uma privilegiada de poder reunir vocês dois aqui no Mentalistas, mas antes da gente terminar, eu queria que você, Gustavo, passasse algum canal de comunicação, né? Já que informação é poder, ainda mais para os pacientes que tem esse quadro de esclerose múltipla, quem quiser ir atrás de informações, a AMI tem um site, o que vocês podem oferecer para quem está acompanhando esse programa e que tem interesse em saber mais sobre a esclerose múltipla? Todo dia a gente na AMI trabalha para responder a pergunta que minha mãe fez para mim quando eu recebi o diagnóstico. Ela perguntou se eu ia morrer. Isso vem de uma falta de informação na internet. Então todo dia a gente tem quase 12 pessoas trabalhando na redação da AMI, criando conteúdo, e a gente super espera que as pessoas busquem informação lá, porque eu consigo afirmar que lá é referenciado. Então nosso site amigosmúltiplos.org.br está à disposição. O Facebook é uma bela porta de entrada, a gente tem uma série de profissionais para tirar dúvidas, a gente responde em torno de 3 mil mensagens por mês, então facebook.com/amigosmúltiplos, ali a gente consegue apoio.
Agradecendo a participação do fundador da AMI, Amigos Múltiplos pela Esclerose, Gustavo Sanmartin, e da psicóloga Cristina Maziero, gentilmente atendendo aqui o Mentalistas. Obrigada, viu, gente, pela participação. Obrigada. Obrigado pelo convite. Até uma próxima. Até uma próxima. Até, obrigada. O Mentalistas desta semana, na versão podcast, fica por aqui, mas você pode ouvir esta e todas as outras edições no nosso site estadão.com.br. A apresentação e produção do Mentalistas é minha, Camila Tulinski, o editor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até uma próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.